Olá, que bom ter você aqui em mais uma aula da nossa jornada pela história das origens do povo brasileiro. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer melhor os povos pré-históricos que habitaram o território do Brasil antes da chegada dos colonizadores europeus, em um período que chamamos de Brasil pré-colonial. Antes mesmo do Brasil se chamar Brasil, antes das naus portuguesas cruzarem o Atlântico, milhares de comunidades humanas já viviam, caçavam, pescavam, construíam, criavam ferramentas e transmitiam tradições de geração em geração nas mais diversas regiões do que hoje conhecemos como território brasileiro. Nesta aula, vamos entender quem foram esses povos, como viviam, o que comiam, como se organizavam e o que deixaram como legado cultural e material. Vamos falar sobre grupos como o Zumbu e o Maitá, verdadeiros especialistas em caça e coleta. Vamos conhecer os paleoíndios, que conviveram com os grandes animais da megafauna, e nos aprofundar no modo de vida dos sambaquianos, povos que construíram verdadeiros monumentos com conchas ao longo do litoral. E ao longo de tudo isso, vamos observar as marcas deixadas por esses povos em sua cultura material, ou seja, nos objetos, nos instrumentos e nas construções que revelam muito sobre o seu modo de vida. Vamos juntos reconstruir essa parte tão rica e fascinante da nossa história? Vamos começar. Comecemos falando sobre dois grupos muito importantes para a compreensão da pré-história brasileira: os povos conhecidos como Umbu e Humaitá. Esses nomes não designam povos específicos com uma mesma língua ou tradição, mas sim culturas arqueológicas identificadas a partir de vestígios encontrados em diferentes regiões do Brasil, especialmente no sul, sudeste e partes do centro-oeste. As culturas Umbu e Humaitá viveram entre 10.000 e 2.000 anos atrás, sendo, portanto, muito anteriores ao contato com os europeus. Esses grupos eram caçadores-coletores especializados. Isso significa que viviam principalmente da caça de animais, como veados, antas, tamanduás e roedores, além da coleta de frutos, sementes e raízes. Eles se deslocavam de acordo com as estações do ano e com a disponibilidade dos recursos naturais. Uma das grandes marcas da cultura umbu é a produção de pontas de projéteis em pedra lascada, que eram utilizadas como lanças e flechas para a caça. Esses instrumentos revelam um alto grau de habilidade técnica e mostram que esses povos conheciam muito bem o ambiente onde viviam e sabiam extrair dele tudo o que precisavam para sobreviver. A cultura Humaitá, por sua vez, também se destacou pela produção de artefatos de pedra, mas utilizava técnicas diferentes, como atalhe direto e polimento. Além disso, seus vestígios mostram uma maior fixação territorial, com ocupações mais longas em determinados locais, o que sugere um processo de sedentarização em algumas regiões. Esses dois grupos representam um modo de vida profundamente conectado com a natureza, baseado no conhecimento do território, na cooperação entre os membros do grupo e na transmissão oral de saberes. Para entender ainda melhor os povos pré-históricos do Brasil, é importante voltarmos ainda mais no tempo e falarmos sobre os chamados paleoíndios. Os paleoíndios foram os primeiros grupos humanos a habitar o continente americano, incluindo o território brasileiro. Eles chegaram aqui há mais de 12.000 anos, provavelmente por múltiplas rotas migratórias, como vimos em aulas anteriores. Esses grupos viveram em um período em que o planeta ainda estava saindo da última era glacial. Isso significa que o clima era mais frio e seco, e a paisagem era muito diferente da que conhecemos hoje. Florestas densas ainda não cobriam toda a região, e muitas áreas eram formadas por campos abertos, ideais para a pastagem de grandes animais. Foi nesse cenário que os paleoíndios conviveram com os grandes animais da megafauna, como o mastodonte, o tigre-dentes de sabre, a preguiça gigante, o toxodonte e o gliptodonte, entre outros. Esses animais, hoje extintos, faziam parte da cadeia alimentar dos paleoíndios e forneciam não apenas alimento, mas também couro,
ossos, gordura e outros recursos essenciais. A convivência com a megafauna exigia estratégias de caça específicas. Os paleoíndios desenvolveram ferramentas adequadas, como lanças com pontas de pedra e instrumentos para cortar, raspar e perfurar. Há registros que mostram que esses grupos eram capazes de caçar animais enormes em grupo, utilizando armadilhas naturais e técnicas coletivas de ataque. A extinção da megafauna no continente americano é um tema ainda debatido, mas muitos pesquisadores acreditam que tenha sido resultado de um conjunto de fatores, como mudanças climáticas e a própria ação humana, especialmente a caça intensiva. Os paleoíndios nos mostram como os primeiros habitantes do Brasil foram hábeis exploradores do ambiente, capazes de se adaptar a condições extremas e de utilizar com inteligência os recursos naturais à sua volta. Em outro cenário completamente diferente, mas igualmente fascinante, encontramos os sambaquianos. Esse nome vem de sambaqui, que em língua tupi significa monte de conchas. Os sambaques são enormes montes formados por acúmulo de conchas, ossos de animais, restos de alimentos, utensílios e até sepultamentos humanos, construídos ao longo de milhares de anos por comunidades que viviam nos litorais do Brasil. Esses povos viveram principalmente ao longo da costa atlântica, do Espírito Santo até o sul do Brasil, mas também existem sambaques em regiões interiores, próximos a lagos e rios. Os sambaquianos eram pescadores, coletores e caçadores, que desenvolveram uma relação profunda com o mar e com os ambientes aquáticos. Eles coletavam moluscos, mariscos, ostras e berbigões em grande quantidade, pescavam com redes, armadilhas e anzóis rudimentares, e caçavam pequenos animais marinhos e aves costeiras. Além da alimentação, os sambaquianos construíram seus sambaques como espaços comunitários, religiosos e funerários. Muitos desses montes abrigavam sepulturas humanas, acompanhadas de oferendas e objetos pessoais, indicando a existência de rituais e crenças sobre a morte e o além. Os sambaques também revelam aspectos importantes da organização social e do pensamento simbólico desses grupos. Alguns chegam a ter mais de 30 metros de altura e centenas de metros de extensão, o que indica que foram usados e mantidos por várias gerações. Esses monumentos naturais se tornaram marcos da paisagem, verdadeiras construções humanas moldadas com os recursos do ambiente, e hoje são fundamentais para entendermos o modo de vida dos povos litorâneos da pré-história brasileira. Ao estudarmos os povos pré-históricos, muitas vezes dependemos daquilo que chamamos de cultura material, ou seja, os objetos e vestígios físicos que esses grupos deixaram para trás e que resistiram ao tempo. Entre os povos que habitaram o Brasil, encontramos uma grande variedade de artefatos: pontas de flechas, lâminas, raspadores, machados, urnas funerárias, adornos, instrumentos de pesca e objetos cerimoniais. As conchas e os ossos também foram amplamente utilizados. Além de alimento, os moluscos forneciam matéria-prima para a fabricação de colares, pingentes e utensílios. Os ossos serviam como ferramentas de corte, perfuração e decoração. As pedras, especialmente o quartzo e o sílex, eram lascadas ou polidas para criar instrumentos de caça, de coleta e de uso cotidiano. O domínio dessas técnicas exige conhecimento, prática e transmissão de saberes, o que demonstra o alto grau de inteligência prática e cultural desses povos. A cultura material revela o modo como esses grupos organizavam seu tempo, lidavam com o ambiente, resolviam problemas do cotidiano e expressavam sua espiritualidade. Cada objeto é um pedaço de história, um testemunho silencioso de uma vida vivida com criatividade, sensibilidade e conexão com o mundo natural. A pré-história brasileira é uma história viva, profunda e cheia de nuances.
Os povos indígenas que habitaram este território por milhares de anos antes da chegada dos europeus desenvolveram modos de vida complexos, tecnologias sofisticadas, laços com a natureza e culturas riquíssimas. Umbu e Humaitá nos mostram a habilidade dos caçadores-coletores. Os paleoíndios nos impressionam com sua convivência com a megafauna. Os sambaquianos nos encantam com suas construções monumentais e sua ligação com o mar. E a cultura material, espalhada por todo o território, nos convida a ouvir o eco de vozes que moldaram os alicerces mais antigos da nossa história. Na próxima aula, vamos continuar explorando essa herança ancestral, entendendo como essas culturas deram origem à imensa diversidade dos povos indígenas brasileiros e como essa riqueza ainda está presente na identidade do Brasil atual. Até lá!